Sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal. Pessoal, perdi todos os vídeos aí passo a passo, tá? Mas eu estou fazendo novamente, vou refazer todos. Vamos iniciar aí utilizando aí como forma vaso de plástico simples, tá bom? Mas pode usar também balde de tinta de 3.600, de 18, aconselho usar o menor, até balde de requeijão também serve. Mas quem conseguir achar esse vaso simples de plástico aí, tá? A gente começa por ele. A medida que eu uso aí, pessoal, tá? Como fiz nos outros vídeos lá, a medida é 2 por 1, tá? 2 medidas de areia para uma medida de cimento. A areia que eu uso é areia média. Não pode ser a grossa nem a fina, tem que ser areia média. Vamos misturar então a areia com o cimento. Tem que misturar bem, pessoal. Tô fazendo esse vídeo, tá? Geralmente eu faço em maior quantidade, mas eu tô fazendo bem pouco aí para vocês pegarem. É importante que prestem bem atenção. Tem detalhes aí que se deixar passar no final vai dar problema no vaso. Ok? Tem que misturar bem. Lembrando que vamos começar aí com a massa farofa. Massa mole é para os outros vídeos. É só misturar bem, tá? E vamos molhar aí depois aí. Não pode jogar água direto, tá, pessoal? Pega uma garrafa PET aí, faz alguns furinhos na tampa, que fica mais fácil. Porque não pode passar do ponto. Ela não pode ficar muito seca, mas também não pode ficar muito molhada. Se ela ficar muito molhada, vocês não vão conseguir trabalhar com ela. Depois que tiver bem misturado a areia com o cimento, é só ir molhando aos poucos e mexendo até chegar ao ponto. Mais pra frente no vídeo vocês vão ver o ponto da massa farofa, que eu vou mostrar aí pra vocês. Pessoal, esse aí é o ponto da nossa massa, tá? Tem que pegar, apertar aí na mão pra ver, tá bom? Você vai perceber que ela não tá nem muito molhada e também não tá muito seca, tá bom? A gente, para fazer o vaso para sair perfeito, tá? Vamos usar aí o óleo de cozinha como desmoldante na forma. E a gente vai aplicar uma nata de cimento, tá? Essa nata de cimento, ela vai dar todo o detalhe aí no final do vaso aí. Para não precisar depois ter que passar nada, ter que lixar, tá? Eu aplico essa nata de cimento antes, tá? Só peneirar o cimento para não ficar granulado, senão depois dá uns furinhos no vaso quando estiver pronto. Vocês vão perceber aí que não fica uma nata muito rala e também não fica muito pastosa. Tem que ser homogênea, tá? Aí eu fazendo aí, vocês prestem bem atenção para ter ideia de como vai ficar. Aí depois também tem o teste que eu faço antes de aplicar na forma.
com a nata pronta, tá? Eu vou aplicar aí o óleo de cozinha para servir como desmoldante. Tem gente que usa cera de carnaúba, essas coisas. Eu prefiro o óleo de cozinha, tá? Só aplicar bem aí com um paninho. E depois, pessoal, que aplicar o óleo, é importante tirar o excesso, tá? Pegar um pano seco, deixar sempre um pano mais seco no canto aí para tirar esse excesso. Senão depois quando aplicar a nata, escorre muito e vai dar trabalho. Entendeu? Aí já passei um pano, eu já passei um pano seco, tá? Agora vocês pegam um pouquinho da nata e aplica aí na forma, tá? Se ela parar do jeito que eu fiz aí, ó, pode untar toda ela que ela vai ficar paradinha a nata na forma. Tá bom? Feito isso, a forma tá pronta pra gente fazer nosso vaso. Agora é só pegar aquela massa, a nossa massinha farofa lá, tá? E começar a fazer. Toma muito cuidado, pessoal, que na hora de colocar a massa, não deixar ficar pegando aí na lateral. Porque se pegar na lateral, todo defeito que der aí, quando você tirar da forma, você vai ter que passar o cimento depois, tá? Que essa nata aí é a parte externa do vaso. Não pode mexer, não pode deixar pegar nem a mão para sair, ou então nem a massa. Porque depois que tirar vai ficar o defeito lá no vaso. Então evitar de deixar pegar aí na lateral aí e mexer nessa nata aí. Tá? Aí é só ir jogando a farofa e apertando, tá? E vir fazendo aí a parede do vaso. Pessoal, calcula mais ou menos aí o fundo 2 centímetros e a parede do vaso a lateral calcula mais ou menos de 2 a 3 centímetros, tá? Melhor de 2 centímetros, porque depois que for apertar e ter que dar acabamento com a colher, né, de cozinha por dentro, ele vai compactar mais. Então esse vaso nosso aí, ele precisa ficar no mínimo de 1,5 a 2 centímetros de espessura, senão fica um vaso muito pesado. Pessoal, aí não tem mistério. Chegou na borda, vocês vão utilizar aí uma espátula, tá? Essa espátula de aço aí, de obra mesmo aí, de pintor, tá? Pega essa espátula e vem dando acabamento e com a colher por dentro, tá bom? A espátula é sempre puxando a espátula sentido para fora, tá? E a colher sentido de cima para baixo. Para fazer o furo da drenagem, estou usando essa pecinha aí de metal, tá? Que tem 1 polegada. E depois, pessoal, é só cortar, tá? Pegar uma faquinha e afinando um pouco essa borda. Geralmente a borda fica um pouco a mais do que a gente precisa, tá? Pode deixar aí de 1,5 a 2. De 1,5 a 2 centímetros, depois a gente passa a colher novamente por dentro para dar acabamento. Para compactar, para ficar desse jeito, tá? Isso daí já é tá pronto agora para botar para secar. Nós vamos colocar ele, pessoal, para secar aí na sombra, tá? Na sombra, para não dar problema aí na diferença na secagem da nata do cimento com a farofa, para não descascar no final, tá bom? Depois das 12 horas, aí por sim, pode colocar no sol, tá? E para ele soltar, se vocês colocarem de início não soltar, não se preocupa, tá? Coloca ele virado um pouquinho com o fundo para o sol, para expandir o plástico, para ele soltar, porque às vezes está com pressão. De início ele não vai soltar, tá? Porque eu já tiro no outro dia mesmo, de manhã, para eu já usar as formas. É só ter um pouquinho de paciência e deixar pegar um calor. Se for no tempo do frio, um lugar que é frio, a pessoa pode jogar uma água quente no fundo aí, que ele vai expandir também o plástico e vai soltar, tá? Se for colocar no sol, é só esperar um pouquinho, tá? Se deixar ele virar de boca para cima, vai demorar. Aí, pessoal, sai perfeito. Olha, quase não viu? Aqui onde eu disse no início, se a massa pegar ou a mão pegar, ele fica a marca toda aí agora por fora. Praticamente não tem quase nada para fazer, só a borda tem que tirar um pouquinho do acabamento da borda, porque essa forma não é uma forma profissional. A forma profissional não precisa fazer isso, porque ela tem já um limitador, tá? Mas é
pouca coisa para fazer. Tá, pessoal? Cortar essa borda aí, né? Com uma faquinha, alguma coisa, tirar essa borda. E depois a gente vai molhar ele aí. Ficar uns 2, 3 dias molhando ele na sombra. Para o processo de cura. Pode molhar uns 2 dias na sombra, depois mais uns 2 dias no sol. Tem que molhar, pessoal. O segredo desses vasos aí com massa mole, principalmente, tem que molhar. Se ele deixar ele secar, ele não vai curar. Deixar ele secar sem molhar, ele vai estourar muito fácil depois. O que vai dar resistência para esses vasos aí de, principalmente o vaso feito com a massa farofa, é a água. Tem que molhar. Depois ele vai virar uma pedra. Aí tirando a rebarba aí, como eu disse. Depois vocês vão passar uma natinha de cimento, né? Com ele molhado, depois tirar essa rebarba aí, fazer uma nata de cimento, né? Molhar ele e aplicar, depois vai uma lixa, alguma coisinha, uma esponjinha, só mesmo para dar esse acabamento e a gente ir para pintura. Na pintura eu vou fazer no próximo vídeo, pessoal, tá? Tem vários modelos, tem várias técnicas aí que a gente usa aqui para pintar. Então eu vou fazer para um próximo vídeo. Depois de tirar a rebarba é só passar uma nata, entendeu? Com um pincelzinho mesmo, só mesmo para dar acabamento. Então é isso, pessoal, o vaso fica desse jeito aí, dá para fazer, qualquer um consegue fazer, não é difícil. Ganhar uma renda extra aí, tá? Ou até mesmo viver disso. Tá ok, pessoal? Até um próximo vídeo. E para quem tiver interesse, vou estar fazendo também vídeos aí passo a passo das formas profissionais.